Seguinte, eu acho que ninguém pegou a referência do último vídeo, porque eu terminei ele falando que eu te vejo na casa do Cabeça de Papel, e eu quis dizer isso aqui. O soldado? É, o soldado! Sim, eu conheço esse soldado. O de cabeça de papel? Bom, ela casou com aquele soldado. Aquele soldado? É, aquele soldado! Mas teve gente comentando tipo, eu achei que tu ia falar na casa do cara. Tá, eu admito que a culpa foi minha, eu devia ter colocado alguma referência visual, mas enfim. Primeira coisa, eu quero que você tenha um negócio muito importante em mente, que essa aqui foi a minha primeira tentativa e essa aqui foi a minha segunda tentativa. Então, se você tentar fazer junto comigo e o seu biscoito ficar meio tortinho no final da primeira vez, tá tudo bem, é normal. As primeiras vezes foram feitas para falhar mesmo. E para esse vídeo eu vou usar a versão do Blender 5.0.1. E é sempre muito importante falar a versão do Blender porque às vezes vocês estão mais adiantados ou mais atrasados e algumas coisas mudam. É sério, muda muito. Primeira coisa que eu fiz foi clicar no cantinho para tirar essa tela porque ela não me interessa por enquanto. E aí eu fiz a clássica jogada de deletar o cubo. E não, eu não adicionei outro cubo, eu adicionei o que eu chamo carinhosamente de folha de papel. E é basicamente aqui que a brincadeira começa a ficar séria. Porque, tipo, como o Blender, ele é um ambiente 3D, é a gente que tem que respeitar o que ele considera ser a frente verdadeira. Então, esses botõezinhos mágicos aqui em cima, eles vão mostrar pra gente o que o Blender considera ser cima, baixo, esquerda e direita. Nesse caso, o Blender considera o menos Y a parte da frente. Então, como eu quero modelar o cookie de frente para mim, eu vou deixar nessa posição. E aí eu vou selecionar minha folhinha de papel, vou clicar R90 para literalmente rotacionar em 90 graus e ficar de frente para mim. E aqui eu começo a brincar com as formas geométricas, porque o nosso cookie ele é redondo e eu tenho uma folha quadrada. Então, para, digamos, cortar essa folha, eu vou adicionar modificadores. E o que eu mais gosto de usar modificadores é que ele me dá a forma final, eu consigo ver como vai ficar, mas sem toda a complexidade de precisar mexer num círculo de fato. Então, quando eu mudo para o modo edição, dá para ver que ele continua sendo um quadrado, mas a forma final dele tá ali dentro, que é o círculo. E é nisso que eu preciso prestar atenção. E aqui eu confesso que eu fiz uma movimentação rápida demais até para mim mesmo, porque eu adicionei um Ctrl R para colocar um risco a mais ali no meio, e depois um Ctrl B logo em seguida para poder esticar, porque o bevel ele faz isso, ele cria um meio e estica esse meio. E obviamente o bevel deu uma bela de uma zoada na minha geometria, então eu tive que separar um tempinho para deixar tudo redondo de novo. Cabecinha arredondada, é hora de puxar o pescocinho para baixo com o E do Extrude. E aí mais um Ctrl R para melhorar essa separação entre cabeça e pescoço. E aí eu vou expandir mais uma vez, que vai ser o meu corpo. O meu corpo vai ser a base de todo o resto, praticamente. Para expandir o corpo de uma forma correta, eu tive que mudar o modo de seleção. E aí é naquele esquema, clica o E para expandir, o S para ele expandir para fora, porque essa é a escala, e o X para ele expandir para fora, mas no mesmo eixo, que senão ele vai ir para baixo, para cima e vai virar uma bagunça. E com o corpinho feito, eu percebi que a cabeça ainda estava meio estranha, então eu voltei lá, dei um Ctrl R para adicionar mais uma divisão e voltei para o modo de seleção de vertex, que são os pontinhos, para dar uma ajustada ali no negócio que não estava tão bonito quanto eu achei que estava. E, gente, processo criativo é isso mesmo, vocês vão ir e vão voltar trocentas vezes. E meio que essa é a beleza da coisa, sabe? Tipo, você vai testando, vai vendo o que você acha mais bonito, o que você acha mais feio, e você vai encontrando o teu traço. E principalmente você vai encontrando o teu processo, porque, tipo, eu prefiro começar pela cabeça, mas vai que você prefere começar pelo corpo, ou até pelo braço, não sei. O negócio é testar, tentar, errar e melhorar. E agora vamos sair do nosso momento filosófico, porque é hora de fazer as perninhas. E aqui o nosso ritmo continua o mesmo, é só selecionar as duas partes externas, dar o E e o Z para extrair para baixo e nós temos pernitas. E aquele Ctrl R maroto para poder criar a parte do joelho e dar uma forma melhor nessas pernas. E no corpo vamos dar outro Ctrl R, porque agora eu preciso de braços. E para fazer o braço é o mesmo esquema que a gente usou no corpo, seleciona as partes extremas, seleciona ESX e puxa isso como se não houvesse amanhã. E mais uma vez o nosso amiguinho Ctrl R sendo o destaque do rolê, porque é ele que vai ajudar a limitar e separar quais são as partes do corpo.
E pra finalizar eu dou aquela ajeitadinha marota no pescoço, porque eu não gostei muito daquela curvatura. E uma coisa que eu tô tentando me ensinar a fazer, e tá meio difícil, que é sempre mudar pro modo objeto pra ver como é que tá ficando o rolê. Que aí, sem todas aquelas linhas e pontos atrapalhando, dá pra ter uma ideia melhor de como que tá ficando o boneco. E agora que eu tô feliz com essa parte da frente, é hora de dar uma circulada no cenário e ver que ele não passa de um pedaço de papel. Mas um pedaço de papel muito bem recortado, diga-se de passagem. E ainda no modo edição, eu uso o L ou o A para selecionar o boneco por inteiro, e aí eu uso o E e o Y para expandir ele para trás. E mais uma vez o Ctrl R entra em ação, porque como eu tô fazendo um homem biscoito, a parte de trás dele é toda lisa, porque né, ele é um biscoito. A versão do homem biscoito que eu quero fazer é aquela que ele tá sem uma perna e tá apoiado na muleta. Então sim, eu fiz a perna com todo amor e carinho e agora eu vou ter que excluir ela por completo. E como agora ele não é mais só um pedaço de papel, mas sim um modelo completo, eu preciso ativar o modo de transparência, para ter certeza que quando eu selecione algo que está na frente, eu também selecione junto o que está atrás, e não fique sobrando nada no cenário à toa. E aproveitando que eu já tô aqui, eu vou adicionar alguns outros detalhes no modelo, tipo o quebrado dessa outra perna dele. E agora é aquela parte do processo criativo que a gente vai puxando pontinho para um lado, pontinho para o outro, até pontinho ficar do jeito que a gente quiser. E agora que o biscoito está exatamente do jeito que eu quero, eu vou começar a adicionar os detalhes. E o primeiro detalhe vai ser aquela espécie de cola, meio creme, meio costura, não sei bem o que que é aquilo, mas que fica na perna dele para mostrar que ela foi colada de novo no lugar. E para agilizar o processo, eu só vou copiar a primeira e fazer uma segunda versão um pouquinho diferente e depois uma terceira versão um pouquinho mais diferente, mas nem tanto. Por hora eu resolvi já deixar posicionado o primeiro botão dele, mas na verdade eu vou mexer nos olhos. E como eu não quero ficar pensando nos olhos de forma separada, eu vou usar o modificador espelho, que ele vai, né, espelhar ali. Então tudo que eu fizer em um vai afetar o outro. E aí na sobrancelha eu usei o mesmo processo de fazer o creminho lá da perna.
E também adicionei o espelho, porque eu não preciso pensar em 2 sobrancelhas, eu só preciso arrumar uma, que a outra já vai automaticamente. E como vocês podem ver, apesar de eu ter falado que o biscoito estava do jeito que eu queria, eu ainda volto e ajeito ele mais um pouquinho. E eu sinto que esse momento é eu vivendo aquele meme do primeiro faça existir e depois você melhora. E pra boca eu usei um círculo e depois eu fui moldando ele até parecer a boca. E eu juro pra vocês que nessa hora eu olhei pra esse boneco e eu pensei, mano, eu consigo animar isso, porque não é possível. E bom, não é possível mesmo, porque eu tentei e eu não consegui. Mas eu guardei o projeto e no futuro eu pretendo voltar nesse projeto, tipo, com alguma coisa, sei lá, animando meus primeiros modelos do Blender. E aí provavelmente vai ser um caos, porque eu vou saber muito mais do que eu sei hoje. E vocês vão ver eu me xingar muito, provavelmente. Terminei a primeira versão do biscoito e não olha o rosto. Eu sei que o rosto está totalmente torto, não olha pra aquilo, por favor. Foca no fato de que eu mudei pro modo objeto, beleza? E que eu puxei um outro objeto pra cena, que vai ser onde ele vai se apoiar. E assim, eu passei muita raiva fazendo esse negócio, porque olha, quando eu puxei a primeira vez, ele veio todo torto e eu não entendia a ferramenta. Tipo, eu só sabia que ela fazia aquilo e eu tava puxando e tava vindo torto. E eu fiquei um tempão, tipo, mano, como é que eu faço isso? E a resposta para todos os meus problemas estava no fato de que o novo objeto que eu coloquei, ele não estava centralizado com o eixo X e o eixo Z, que é tipo é bem ali no meio mesmo. Ele precisa ficar ali porque essa ferramenta ela vai puxar baseada nesses eixos. Como eu descobri isso, eu nem lembro mais, mas eu sei que eu passei muito tempo, tipo, lendo coisa no Reddit e tipo, chorando. E a resposta era tão simples, estava ali na minha cara, mas é isso, galera, é puro sofrimento. E obviamente depois que eu passei pelo primeiro perrengue, eu dei mais uma ajeitadinha no biscoito e aí adicionei uns detalhes nesse outro objeto, que eu não sei o nome dessa porra. Eu realmente eu não faço ideia, eu queria lembrar o nome disso. Mas eu sei que é um doce e eu sei que é muito comum lá fora. Eu não sei se aqui no Brasil a gente come tanto esse negócio, porque eu lembro de ver ele em enfeites de Natal no shopping, mas eu não lembro de ver ninguém comendo isso, tipo, o doce mesmo, tá ligado? E agora que eu finalmente criei vergonha na cara e parei de mexer no biscoito, eu preciso colorir ele. E nós temos duas escolhas bem desgraçadas. A primeira delas, que normalmente é a mais óbvia, é fazer o tal do UV wrapping, que é basicamente você abre a malha e aí você pinta direto nela dentro do Blender.
Mas eu acho ele um método muito difícil, apesar de ser o mais usado, só que eu acho ele muito desgraçado de aprender logo de cara. Porque eu não quero arregaçar a porra do boneco, eu acabei de aprender a montar ele, eu não quero pensar, tipo, de trás pra frente, sabe? No caso, de frente pra trás. Mas enfim, vocês me entenderam. Então aqui eu vou usar o outro método, que é usar as shaders. E elas também não são tão amigáveis. Não no começo, pelo menos, tá? No começo realmente dá muito medo, mas depois que você pega o jeito, começa a ficar um negocinho que tipo, você olha, tá, eu acho que eu saberia fazer isso aqui sozinho. E como ela foi bem assustadora pra mim no começo, eu não quero que ela seja tão assustadora assim pra você, então eu vou ir com calma, beleza? Vamos ir com muita calma nessa hora. A primeira coisa a se fazer, obviamente, é deixar bem arrumada essa parte da tela pra não se perder. Então eu coloquei o meu biscoito bem centralizado de um lado e deixei a visualização da shader do outro bem limpa também. Então vamos começar pelas sobrancelhas. Primeiro você seleciona elas e aí pode clicar N no teclado pra sumir essa abazinha chata do cacete. Gente, eu tô suando frio aqui, na moral. Tá, o que acontece? Quando você clica aqui pra criar um novo material, ele vai criar um material pra essa sobrancelha que a gente selecionou, mas ele também vai criar um material geral lá na aba de materiais. Então, meio que o que você fizer com isso daqui, você pode meio que reutilizar ele depois. Nesse primeiro momento, como é um boneco muito simples e é um projeto extremamente pessoal, eu vou nomear cada coisa conforme a coisa, sabe? Então, tipo, eu não vou colocar, esse material é da cor azul. Eu quero esse material aqui é a sobrancelha, porque senão eu vou esquecer, eu vou me perder. Então, quanto mais simples agora, é a melhor opção, entendeu? E sim, eu sou extremamente hipócrita, porque apesar de eu falar para manter o projeto simples, eu fiz uma jogada muito perigosa que foi utilizar o mesmo material com o nome de olhos para outras partes do corpo. Isso não se faz, tá bom? Nomeie os seus direitinhos. Isso é um problema meu e um negócio meio perigoso. E sim, eu deixei o pior por último, eu tava evitando ele até não dar mais, que seria fazer a parte do corpo. Eu confesso que essa jogada aqui é mais difícil de explicar do que de fazer, mas tá lá no manual do Blender, dá pra achar bem facinho o que cada coisa faz. Mas o que eu posso tentar explicar agora, eu sendo um mero plebeu no reino do Blender, é que o Ctrl T, ele adiciona esse pacote básico de texturas. E dentro desse pacote tem esses nodes, que alguns deles nós vamos usar e outros a gente vai meio que dar uma modificada de leve. E a primeira coisa que a gente vai alterar aqui dentro é o formato do mapeamento, porque no momento ele tá mapeando um UV, e a gente não tem um UV porque a gente não vai sofrer com UV agora nesse exato momento. Então a gente só tem um objeto, então eu quero que ele mapeie o objeto que é o corpo do nosso biscoito. E o segundo passo é excluir esse node de imagem e textura, porque ele tá ali justamente para quem já tem um negócio pronto para adicionar. E no nosso caso a gente vai ter que fazer um do zero, então a gente não precisa dele. E para criar a textura do zero, eu vou adicionar um Noise Texture. O que é um noise? Como é que eu explico um noise? Mano do céu. Tá, vamos lá. Um noise, pelo que eu entendi, um mero noob plebeu do Blender, é que ele adiciona, tipo, manchas pretas e brancas no nosso objeto. E aí dá pra criar melhor em cima dessas manchas. Tipo, é puro cálculo, entendeu? É por isso que eu não entendo, porque eu sou de humanas, mas isso aqui é tudo cálculo. Então, como essas manchas elas são feitas de forma matemática, espalhada pelo meu objeto, elas vão sair preta e branca, certo? Mas eu não quero que elas sejam preta e branca no bagulho final. Então, eu vou adicionar ali no meio um color ramp, e ele que vai calcular esse rolê pra mim. Então ele vai pegar onde tá preto e ele vai transformar na cor que eu escolher. E ele vai pegar onde tá branco e vai transformar na outra cor que eu escolher também. Então ele vai fazer esse cálculo pra mim sem eu precisar me preocupar com mais nada. Tá, eu criei vergonha na cara e conectei ele no Output, que é o node de saída, pra vocês verem como é que fica. Ele fica bem assim, ó, é a parte preta e a parte branca. Só que ele ainda tá liso, tipo, ele é só um preto e branco ali
colado direto no boneco, não vai fazer diferença nenhuma além da cor. Mas eu preciso que esse negócio tenha textura, eu preciso que ele fique crocante. E obviamente eu não vou fazer isso na mão, eu vou fazer o Blender calcular pra mim. Como? Usando preto e branco. Então eu quero que ele pegue essas manchas brancas e deixe mais embaixo, e as manchas pretas eu quero que ele crie uma textura, tipo, traga elas mais pra cima pra deixar aquela coisinha toda desnivelada que é um cookie quando ele sai do forno. E pra conseguir esse resultado eu vou usar o Bump, que ele vai fazer basicamente isso, ele vai, tipo, calcular as cores e criar a textura em cima do que eu já botei ali antes dele. E pra finalmente deixar o nosso cookie com cara de cookie, eu vou alterar a cor base. E vou ali quebrar a cabeça com mais um monte de node, alterando esse outro negócio que eu ainda não sei o nome. E para a surpresa de 0 pessoas, eu vou continuar usando o Ctrl T, porque isso aqui é basicamente um exercício de memorização. Eu tô repetindo as mesmas coisas para ver se eu aprendo na marra. Só que aqui o rolê vai ser um pouquinho diferente, porque eu quero que o mapeamento da cor não seja baseado no objeto em si, mas numa forma que eu vou gerar para ele. Então eu coloco ali no Generated, que é tipo, olha, eu vou te falar o que é para você fazer. Você vai gerar o que vier depois de você. Que nesse caso em específico eu vou usar o node de Wave Texture, que ele vai adicionar literalmente ondas. São listras, tá ligado? Tipo, uma embaixo da outra certinho. E aí é só a gente ir brincando com as escalas e a distorção até chegar mais ou menos no resultado que a gente precisa. E obviamente esse treco não é preto e branco, ele é vermelho, então nós vamos voltar pro Color Ramp, que ele é aquilo que eu falei pra vocês, ele vai pegar uma cor e transformar na outra, então o que é preto vai virar o que você quiser e o que é branco vai virar o que você quiser. E aqui no meu caso eu preciso que o preto vire vermelho. E é aquela coisa, né? O que a gente não organiza no início do projeto volta para nos caçar no final do projeto. Então, é. E pra tirar o coitado do biscoito do modo T-pose, eu fui mexendo direto na malha mesmo, coloquei no modo transparência e fui puxando e repuxando os cantinhos até ficar de uma forma que me agradasse.
Infelizmente eu perdi a parte da gravação onde eu faço o segundo bracinho e também onde eu monto o cenário, então eu vou mostrar pra vocês já pronto, só pra dar uma ideia de qual foi meu pensamento durante esse rolê. Então, o que eu tô mostrando aqui é o projeto final que eu postei lá no meu Instagram. Do jeito que ele tá, foi o jeito que eu exportei. A primeira coisa que eu quero mostrar é esse pedaço de papel gigante que eu adicionei aqui no fundo. E um negócio que eu tô começando a entender no Blender é que muita coisa funciona dentro dele da mesma forma que funciona na vida real. Então esse pedaço de papel gigante, ele não tá aqui à toa. Eu coloquei ele na intenção de tentar imitar aqueles fundos infinitos que tem nos cenários de fotografia, que o pessoal usa muito. Então basicamente eu criei um pedaço de papel, cortei ele no meio e fiz tipo um L, e depois eu adicionei um bevel ali no meio para ele criar essa curvatura. E esse monte de luz aqui, eu confesso que pode ter sido até um exagero meu, coisa de principiante, mas eu simplesmente fui adicionando conforme o feeling, sabe? Tipo, eu fui, eu quero essa luz aqui, eu quero essa luz lá, e eu fui adicionando como se não houvesse amanhã, não. E o que eu posso dizer dessas luzes é o seguinte, você adiciona ela e você faz toda a alteração nessa aba de iluminação que tem aqui embaixo. E meio que tanto faz o que você adicionar lá no começo, porque você pode alterar ela para qualquer formato aqui nessa aba. E assim, eu preciso estudar luz, eu não sei nada de luz, então eu fui adicionando os números conforme foi dando na telha, conforme tipo eu fui testando e fui vendo que foi ficando bom. E cada uma tá posicionada onde eu achei na hora que ia ser melhor. Inclusive tem essas duas que estão na parte de trás e elas servem para criar uma silhueta, para dar mais profundidade no personagem quando você olhar ele de frente. Então, como eu falei, é tudo um teste, é tudo tipo, vai botando luz aqui, luz lá. E esses testes de luz, eles precisam ser feitos olhando através da câmera, porque é ela que vai definir como que vai ser o seu projeto final, o que vai ser exportado lá no final. E para enxergar o que a câmera está enxergando, tem que clicar o 0. Se ele não for para lugar nenhum, é porque não tem câmera no cenário, então você tem que adicionar uma com o Shift A. Aqui no meu caso ela já está posicionada, então eu só preciso usar esse atalho para dar uma olhadinha rápida antes de clicar o F12 para ver realmente como que ela vai ficar. E para alterar as configurações da câmera, é só vir nessa aba e alterar conforme você achar melhor. Então depende muito onde você quer postar isso ou como você quer guardar o produto final. Inclusive, uma forma muito boa de ver o que a câmera está enxergando é dividir o cenário em dois e colocar a visualização da câmera no outro canto. Então você vê a câmera de um lado e vê o 3D do outro. E uma vez que você está feliz com todo o projeto, é só clicar o F12 e escolher a forma de salvar. Como é só uma foto, o meu eu salvei em PNG, mas vai da sua escolha e da sua preferência. A parte de animação a gente conversa num próximo momento, que eu ainda não cheguei lá. Quando eu chegar lá eu te conto tudo, mas por enquanto eu vou ficar devendo. E bom, por enquanto é isso, eu não tenho muito mais o que ficar tagarelando por aqui. Mas se por acaso você fez o biscoito junto comigo, por favor me mostra, me marca nas redes sociais. Eu tenho Instagram, eu tenho TikTok, me mostra todo o processo, ou me mostra só a foto, não me interessa, eu quero ver. Então não me interessa se você fez algo diferente ou se você fez algo exatamente igual ao meu. Até porque copiar não é feio, a gente começou a escrever como? Copiando uma letra que já existia exatamente do jeito que ela era, para depois criar nossa própria fonte, né? Então é isso. Me mostra, só me mostra. E obviamente eu aceito dicas, opiniões e críticas aqui nos comentários. Então o que você achou desse vídeo, o que você acha que faltou nesse vídeo, pode me falar. A minha intenção aqui é melhorar e obviamente o meu conteúdo não é só sobre Blender. Numa próxima vez nós vamos falar de outra coisa. E não, dessa vez eu não vou contar, eu vou fazer mistériozinho. Vocês que se inscrevam e ativem o sininho. E as minhas redes sociais estão aqui embaixo, eu sempre posto lá quando tem vídeo novo e algumas outras baboseiras da vida. Então por hoje é só, pessoal, fiquem bem e eu vejo vocês